Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso 2020. Vamos lá em mais uma aula, né? Aqui é a Elaine Leite para mais uma aula da área de conhecimentos, linguagens, códigos e suas tecnologias, com componente curricular em artes. E o tema que a gente vai trabalhar hoje vai ser movimento impressionista. Então, gente, vamos lá. Como sempre, a gente tem que trabalhar os objetivos do Enem, né? Entender exatamente o que o Enem quer da gente no momento em que a gente estuda aquele determinado assunto. Então vamos lá. Em relação ao movimento impressionista, conhecer a arte que se desenvolveu na primeira metade do século XX, abordar e discutir o contexto de surgimento do impressionismo e expor suas características, perceber temas e estilos dos principais artistas e debater os estilos e diferenciá-los quanto à produção artística. Quando eu mostro para vocês agora o berço, né, essa obra que foi pintada em 1872 por Berthe Morisot, percebam que a gente já observa nos processos técnicos, né, uma diferenciação muito grande do que foi arte romântica, do que foi arte neoclássica acadêmica, né, e do que foi até mesmo o próprio realismo. O movimento impressionista, ele tem uma característica muito particular em trabalhar as cores. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Olha só. O impressionismo, ele foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início a grandes tendências da arte do século XX. Os pintores impressionistas, pessoal, eles procuraram, a partir da observação direta do efeito da luz solar sobre os objetos, registrar nas telas as constantes mudanças e alteração que a luz provoca nas cores, principalmente nas cores da natureza. Esse movimento surgiu na França entre 1872 e 1874 por conta de uma obra, né, chamada Impressão Nascer do Sol, pintada pelo próprio Claude Monet. O impressionismo, ele foi um movimento artístico que passou a explorar de forma conjunta a intensidade das cores e a sensibilidade do artista. Quando a gente vê o movimento impressionista, a gente percebe que ele não quer representar a natureza exatamente como ela é. O artista, ele quer enfatizar cada vez mais as cores que estavam presentes na natureza naquele exato momento do dia. Então, essa vai ser uma das principais características que a gente vai ver no movimento. Essa vertente, ela teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias por conta da liberdade artística. Os artistas agora não estavam presos a conceitos ligados às artes acadêmicas ou até mesmo tendências românticas de subjetividade. Agora tudo estava voltado à observação. Os pintores da arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre, mas não vai ser sempre assim. Vai aparecer outros artistas que vão preferir trabalhar em ambientes fechados, mas tudo bem. A intenção era capturar as tonalidades que os objetos refletiam segundo a iluminação solar em determinados momentos do dia. É por isso que quando a gente olha para uma pintura, como exemplo dado para vocês aí, essa obra pintada de Monet, né? Essa é a famosa obra Impressão Nascer do Sol, tá? Foi uma obra que logo no começo foi rejeitada, né, pelas academias de belas artes, pelos salões oficiais, né, de arte, foi rejeitada porque ela não apresentava características técnicas que fossem agradáveis, né, e que estivessem dentro daquela linha de pensamento organizado, né, simétrico, objetivo. Então, foi uma arte que ela foi muito criticada e por isso ela teve uma repercussão tão grande, foi tão conhecida. Então, aí para vocês, Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet. Características do movimento impressionista. A gente vai falar logo para vocês direto sobre quais foram as características, tá? Registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos do dia. A gente percebe que ao longo do dia as cores elas vão se alternando, elas vão se modificando de acordo com a incidência da luz do sol. E os artistas do movimento impressionista buscavam realmente registrar o que viam, as cores que estavam presentes naquele determinado momento. As figuras elas não tinham contornos nítidos, tá? Porque os artistas imaginavam que as cores os artistas imaginavam que os contornos fossem somente uma linha de abstração. O artista ele tinha que ter a possibilidade de trabalhar a gradação para que essa gradação
trabalhasse na composição do desenho. Sombras luminosas e coloridas, né? Agora vamos respeitar um pouco lá do círculo cromático. A gente vai agora observar que as cores elas vão estar uniformes, né? A cor ambientada, principalmente da sombra, porque antigamente as sombras elas eram negras ou escuras e agora não, elas vão estar ambientadas em relação à pintura, ao ambiente. Mistura das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. Quando você vê Camille e Jean na colina, pintada por Claude Monet, perceba as pinceladas rápidas, curtas, tá? Em frenesi. A gente percebe que nessas pequenas pinceladas que o artista trabalha, ele faz uma mistura de gradação na obra. Esse é um elemento importantíssimo que vai definir a obra de Claude Monet. Essas pinceladas rápidas e curtas, trazendo essa mistura na obra, né? Envolvendo o nosso olhar nessas pinceladas que marcam todo o ambiente da tela e mostrando exatamente as cores que estavam na natureza no momento em que o artista estava representando aquela imagem. Bom, em relação aos artistas, né, não podemos deixar de falar de Claude Monet. Foi sempre fiel ao lema de que é a cor o elemento mais importante do seu trabalho. Aplicava sobre a tela pequenas porções de pigmentos que expressavam suas observações imediatas. Aplicava o efeito, a mistura óptica, que consistia em colocar pontos vibrantes de diferentes cores, uma ao lado da outra, que se misturavam na distância. Quando você olha a obra de perto, é como se ela fosse um emaranhado de manchas, mas a partir do momento em que você se afasta, você vê a imagem sendo formada numa estrutura figurativa. A ponte japonesa, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, é um bom exemplo disso. Pierre Auguste Renoir. Renoir tinha um pensamento de que a pintura deve ser uma coisa amigável, alegre, bonita. O artista não deve ficar completamente preso a temas ou preso a técnicas, né? Renoir dizia que em todos os momentos da sua pintura, a sua pintura deveria transmitir exatamente o que ele sentia, a genialidade, a alegria, né? Por isso ele pintava amigos, namoradas, né? Sempre pintava ambientes em que as pessoas estavam desfrutando de determinados momentos. Então a pintura de Pierre Auguste Renoir traz essa alegria, né? Lembrando, obedecendo aos critérios do movimento impressionista. Representava as imagens de acordo com os efeitos da luz sobre o ambiente. Edgar Degas. Edgar Degas, ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Vai ser um artista que vai se enquadrar dentro do movimento impressionista, porém, ele gostava muito de trabalhar em ambientes fechados. Portanto, a luz que esse artista trabalhava era uma luz artificial. As cores elas vão ter tonalidades e estruturas diferentes. Popularmente conhecido como pintor das bailarinas, mas não só, lembrando, não foi somente pintor das bailarinas, foi considerado um dos precursores do impressionismo. Não gostava de pintar fora dos estúdios, tá? Mas compartilhava do interesse pelas cenas que não parecessem planejadas, que fossem realmente naturais, que fossem espontâneas, que captassem o momento exato, o instantâneo. Retratou pistas de corridas de cavalo, cenas da vida cotidiana parisiense e principalmente as bailarinas. Seu trabalho recebeu muita influência da fotografia. A aula de dança, né, é um exemplo disso. Podem prestar atenção que ele trabalha o efeito da luz diferente de Claude Monet e de Pierre Auguste Renoir, mesmo porque ele gostava de ambientes fechados e com luz artificial. Bom, para não deixar de faltar a nossa questão, né, sobre o movimento impressionista, vamos ver se realmente a gente entendeu o que foi o movimento. Só lembrando que o movimento impressionista foi aquele movimento artístico em que os artistas deveriam respeitar as cores que estavam presentes na natureza naquele exato momento do dia. Tá certo? Então vamos lá. O impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início a grandes tendências da arte do século XX. Havia algumas considerações gerais, muito mais práticas do que teóricas, que os artistas seguiam em seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizaram a pintura impressionista. Principais características da pintura eram, tá? Então vamos lá verificar qual é a alternativa que mais se enquadra ao que foi o movimento impressionista.
Alternativa A. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência da luz do sol. Será que é essa? B. As figuras devem ter contornos nítidos, pois a linha não é uma abstração do ser humano para representar imagens. C. As sombras não devem ser luminosas e coloridas, tal como a impressão visual que nos causam, e sim escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. D. Os contrastes de luz e sombra não devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta não produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro escuro tão valorizado pelos pintores barrocos. E E. As cores e tonalidades devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura torna-se, portanto, técnica e não óptica. Então, gente, vamos lá? Qual é a alternativa correta? Claro, quem marcou a alternativa A está correta. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento do dia, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência da luz do sol. Foi isso que eu falei para vocês logo lá no comecinho do assunto. Quando a gente vê as outras alternativas, B, C, D e E, elas vão ao contrário, né? As figuras devem ter contornos nítidos? Não, as figuras não devem ter contornos nítidos, né? Na C, as sombras não devem ser luminosas e coloridas? Sim, as sombras devem ser luminosas e coloridas, respeitando o ambiente visual. D. O contraste de luz e sombra não devem ser obtidos de acordo, sim, devem ser obtidos de acordo com as leis das cores complementares. Sabe aquele círculo cromático que você aprende lá na quinta série? E a organização dele? Pois é, todas essas regras, elas vão voltar agora no movimento impressionista e a gente deve, sim, obter as cores de acordo com as leis das cores complementares. E as cores e tonalidades devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor? Devem ser puras e dissociadas nos quadros, em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. Isso está correto. Mas quando ele diz que a mistura torna-se, portanto, técnica e não óptica, está errado, né? A pintura ela é completamente óptica e não tanto técnica, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Meus amores, muito obrigada por mais uma aula. Até a próxima. Tchau!